Não consigo vender toda a minha capacidade produtiva. E agora? Esse é um problema muito recorrente na comunicação visual. Talvez esse seja o principal problema do nosso segmento. Por quê? Tu monta a estrutura da tua empresa, tu tem lá 2 impressoras, uma router, uma máquina de acrílico, tu tem serralheria, tu tem acabamento, instalação. Então tu tem toda uma estrutura montada e por vezes tu não consegue vender essa capacidade. E aí tu deve estar te perguntando, o que eu faço? Vendo mais? Primeiramente tu deveria te perguntar, em que momento deve valer a pena eu fazer isso interno ou terceirizar? Eu não vou comprar um equipamento para deixar ele parado lá 90% do tempo. Existe um cálculo que a gente pode fazer para fazer uma análise matemática, quanto vale a pena a gente fazer interno ou terceirizar. E esta foi uma dúvida que surgiu baseada naquelas perguntas ninja samurai. É isso mesmo, toda vez que em algum vídeo, no Instagram, no YouTube, surgia aquela dúvida danada, aquela que é pesada mesmo, aquela que é forte, que dá pra ver que o cara tá engajado no negócio, que eu considerar como uma pergunta ninja samurai, eu vou gravar um vídeo. E é esse o caso que nós temos aqui. E essa é a pergunta do caso da Júnior Comunicação Visual. Tem setores que nunca bati minha capacidade produtiva. É normal? Primeiramente eu te digo assim, sim e não. Não é normal tu não vender tua capacidade produtiva, ok? Mas sim, é bem comum na comunicação visual. Eu vou te dizer que mais de 90% das empresas de comunicação visual não vendem toda a sua capacidade, ok? Infelizmente. Quantos por cento devo considerar crítico para abolir esse setor e aí começar a terceirizar? Então vamos ao cálculo, porque a pergunta realmente é do Fábio, da Júnior Comunicação Visual, que é uma pergunta ninja samurai e eu vou responder ela com cálculos. Vamos lá? Aqui eu tenho um exemplo de capacidade produtiva vendida, tá? Olha só que interessante. Por exemplo, eu tenho esses centros de custos que foram montados na minha empresa. Rafael, eu não sei como montar isso daqui, como calcular o valor de hora, a capacidade produtiva que eu tenho. Ah, tu vai baixar o e-book que eu deixei aqui embaixo, tu vai baixar essa planilha que eu deixei aqui embaixo e tu vai montar toda a tua estrutura da tua empresa, todo o custo fixo, a gente vai calcular aqui o valor de hora. Eu já mostrei em mais de 30 lives explicando como fazer esse cálculo, tá? Então tu baixa o e-book e eu volto em todas as aulas que a gente tem do YouTube que a gente mostra como fazer, começando a live número 1 lá do O Valor do Metro, ok? Então tá, olha só. Então eu tenho aqui que o valor de hora de cada um desses meus centros de custo que eu montei está aqui. E eu tenho uma capacidade produtiva de cada centro de custo que eu também levantei por aqui, ó. Está aqui a minha capacidade produtiva de cada um dos centros de custo, de cada um, né, dos setores hora homem e hora máquina. Então tá. Agora vamos fazer uma simulação em relação a horas que não foram vendidas. Mas as duas análises que eu preciso fazer antes de mais nada é o quê? A primeira análise é uma análise que eu chamo de numérica. Eu vou trazer números que vão me auxiliar a tomar uma decisão, que é essa que o pessoal lá da Júnior Comunicação Visual trouxe para nós. E a segunda análise, que eu digo assim que é uma análise estratégica, tá? Vamos começar por essa análise numérica. Aqui eu fiz uma simulação, ó, se eu não tivesse vendido nenhuma das minhas horas, o total de perdas que eu tive foi de R$80 mil, que é o custo fixo que essa minha empresa tem, tá? Se eu começar, por exemplo, eu não vendi todas as horas da Mimac, eu já começo a ter um pouquinho de perda aqui. Não vendi da Prismajet, um pouquinho mais, um pouquinho de perda. Então, quer dizer, o meu custo fixo é 80 mil, eu consegui vender 73 mil das minhas horas no meu custo fixo e a minha perda por ociosidade foi esse valor, tá? Mas o que eu vou simular? Um equipamento que normalmente tem bastante ociosidade, que é a router, tá? Aqui eu estou simulando como eu vendi toda a minha capacidade, mas eu vou dizer que a minha router eu consegui vender só 100 horas. Olha só, ele me disse que esse equipamento me gerou uma ociosidade de 32% diretamente esse equipamento, geral de toda a empresa me gerou 4,4% de ociosidade em termos
monetários, tá? E ele me gerou um prejuízo, uma perda por ociosidade de 3.549. Por quê? Porque quando eu faço o meu orçamento lá, o que acontece? Eu começo a levantar as horas que eu vou vender. Vamos fazer um orçamento, ó. Vamos dizer que eu estou fazendo assim, corte router de MDF, tá? Vai ser uma plaquinha de 2x1. Eu vou dizer que eu vou ter o quê? Corte router. Vou levar 1 hora para cortar e eu vou buscar o valor da hora da minha router. Olha só que interessante. Isso aqui vocês já estão careca de saber. Eu vou dizer que eu vou usar uma chapa de MDF. A quantidade vai ser uma chapa e vamos dizer que a chapa tá R$100. Não, R$200. Ok. Então o que acontece? Ó, eu já trouxe a mão de obra aqui, já trouxe a matéria-prima, 12% de impostos, sem comissões e custo de cobrança e 30% de margem. O valor final do meu trabalho, gravem esse número aqui, ó. R$475, tá vendo? Esse é o preço que eu vou estar vendendo, tá? O que acontece? Como eu vendi 1 hora, supostamente dentro dessas horas aqui, né, eu teria 1 hora vendida. E aí, cada vez que eu for vendendo, eu vou somando a quantidade de horas que eu vou vendendo, ó. Até que chegou um ponto que eu vendi só 100 horas. Se eu tivesse vendido todas as minhas horas, ó, o que aconteceu? Minha perda por ociosidade foi 0, porque eu vendi aqui as 147 horas e ó, o sistema já, nosso sistema de cálculo ia trazer para nós o valor de 19 mil, porque eu consegui cobrar todo o valor que eu tenho desse cara, do cliente, quer ver? Ó, no valor de hora, o meu custo, que esse centro de custo me gera, é 11 mil reais. Então, se eu tivesse feito um orçamento vendendo todas as horas, eu ia estar cobrando, ainda ia botar a matéria-prima de R$200 que eu usei e ainda ia botar lucro, ia sobrar 30%. Beleza? O que acaba acontecendo? Quando eu não vendo lá ao total todas essas horas, o que acaba acontecendo? Ó, por exemplo, só 100 horas. Se eu vendesse no meu orçamento só 100 horas, vamos botar aqui, ó. O que acontece? Até vou tirar essa chapa para facilitar o cálculo, ó. Eu tô cobrando 13 mil reais. Daí tu olha assim, cara, eu cobrei do meu cliente 7 mil, mas faturei 13 mil porque eu botei imposto e botei lucro. Logo, supostamente, esse centro de custo quase que foi pago, ó, 11 mil reais esse centro de custo gera. Só que por que eu não paguei? Porque eu ainda tenho esse valor do imposto aqui, tá vendo? Se eu descontar aqui 1.000 e poucos reais, deu elas por elas, só que eu não tive lucro daí, porque eu não vendi todas as horas. Diferentemente, se eu tivesse vendido todas as horas, eu ia ter o quê? Eu ia cobrar 19 mil, ia pagar imposto, ia sobrar 30, ia pagar todo o custo para manter essa router e ainda ia sobrar 30% de lucro, beleza? Só que não foi o caso, ó, eu consegui vender só 100 horas, me gerou um prejuízo de R$ 3.549. E agora que vem a análise numérica, tá? Digamos que eu decidi abolir esse centro de custo, essa router, eu vou terceirizar. O que acontece? Na hora de calcular esse total desse custo que a router me gera aqui, ó, tá vendo? Ó, 11 mil reais, não é só o custo da router especificamente. A router, ela me gera dela, ó, total geral desse centro de custo, dela, router, 4.600 e poucos reais. A outra parcela para chegar aos 11 mil é um valor rateado. Quer dizer, eu estou tirando essa despesa dos outros centros de custo e a router está ajudando a pagar toda a estrutura da empresa. Eu sei que é complicadinho, mas o cálculo é exatamente esse, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho esses 6.400 e poucos reais que, se eu não tiver a router operando, quem vai ter que pagar vai ter que ser os meus outros centros de custos. Então, o que acontece? Neste cenário que eu fiz aqui, ó, eu tive essa perda de 3.549. Só que o que acontece? Como eu armazenei, olha o valor aqui, ó, 100 horas que eu vendi vezes 75 a hora, eu consegui armazenar 7.551 com 36. O que acaba acontecendo? Eu paguei o meu centro de custo e eu ainda consegui amortizar da parte administrativa 3 mil e poucos reais. O que acontece? Se eu não tivesse esse centro de custos, quem ia ter que estar pagando eram os outros centros de custo. Ele ia aumentar o valor de hora desse centro de custos. Então, para responder a tua pergunta, ela se torna meio lógica agora. Porque eu vou fazer até que, ó, esse valor aqui eu vou copiar para cá, ó. Esse é o valor da minha despesa administrativa, tá aqui, ó. Esse é o valor. Então, o que acontece? Enquanto que esse cara
não for igual a esse, for menor, eu continuo mantendo o setor, entendeu? Vamos lá, ó. Se ao invés de eu vender 100 horas, eu vendi 80, ó, já tá aqui, ó, 5.400 e pouco. Ainda vale a pena. Se eu vendi só 70 horas, ó, desculpa, se eu vender, sei lá, 60 horas, olha aqui quanto que já tá, ó. A partir de 60 horas eu já começo a ter problema. Por quê? Porque o valor que eu consegui armazenar foi R$ 4.530. Só que o que acontece, ó? Ele nem se paga ele mesmo, quem dirá ainda absorver essa despesa administrativa. Então esse é o gatilho, tá? Fábio, da Júnior Comunicação. Quando o valor que tu conseguir armazenar, enquanto ele for maior que a sua própria despesa do centro de custo, vale a pena manter, tá? A partir desse momento ele já não está contribuindo com a despesa administrativa, vale a pena tu terceirizar, tá? Então esse é o fator. O que acontece? Algumas empresas elas fazem o seguinte, ó. Por exemplo, eu estou conseguindo vender só 60 horas. Por que eu não faço o seguinte? Eu aumento meu valor da hora aqui, ó, levando em consideração que a minha capacidade produtiva é só 60 horas, que é o que eu consigo vender. Então, eu aumento esse valor de hora e consigo armazenar tudo. Vamos testar? Ó. Olha quanto que está o valor da Halter. R$ 75, não é mesmo? Olha quanto que estava o valor do orçamento. Vamos fazer um orçamento para 1 hora só, ó. Sem a chapa. Eu vou deixar sem essa chapa. Só o corte da Halter. Eu teria que vender a R$ 130 a hora de cada uma da Halter, colocando impostos e lucro, tá? O que acontece? Se eu vir aqui, ó, e aumentar, eu vou dizer, cara, eu tenho a capacidade de 147, mas eu vou aumentar o meu valor de hora. Como? Dizendo que eu só consigo vender 60 horas. Olha quando eu der o Enter, o que acontece? O valor da Halter foi a R$ 185. O que aconteceu com o meu orçamento? De 130 eu vou ter que vender a 318, quase 319 a hora dessa Halter. Então eu encareço meu orçamento para suprir. Então o que aconteceria? Aqui nas horas vendidas, se eu dissesse que a minha capacidade produtiva fosse só 60, olha o que aconteceu agora, ó. As minhas perdas foram 0, tá? Claro que eu teria que corrigir todo o valor de hora dela aqui também e tudo mais, tá? Mas aí é que tá a sacada, que quando eu aumento o meu valor de hora, isso é, eu reduzo a minha capacidade produtiva, eu inviabilizo a minha venda. Tu joga para o teu cliente a tua ineficiência comercial. Tu aceitaria um dia chegar para comprar leite e o leite está 3 vezes mais caro porque o leiteiro não está vendendo todo o leite, está vendendo só 1/3 do que deveria, ele decidiu te cobrar mais caro, tu não aceitou, então por que tu vai repassar isso para o teu cliente, ok? Então essa é a análise numérica que eu quis trazer para vocês pensarem. Então só respondendo que sempre o nosso parâmetro vai ser o quê, ó? Quando esse valor que eu trouxer aqui, ó, vamos só corrigir, esse parâmetro que enquanto o valor das perdas de ociosidade for menor do que a despesa administrativa, ou quanto o valor armazenado ele continua maior que o custo do centro de custo produtivo, tu pode continuar com o centro de custo, tá? E aí análise estratégica, que é o quê? Cara, daqui a pouco tu não tem um terceirizado próximo da tua empresa, né? Tu prefere considerar ela uma capacidade produtiva mesmo. Cara, eu uso tão poucas horas ela, que, cara, não tem problema o meu valor de hora ficar R$ 185 a hora aqui. Não tem problema, porque ela é algo auxiliar, ela é tipo assim uma furadeira. Eu não estou preocupado com todo o custo dela. Ela é um equipamento auxiliar, tipo uma laser, eu já vi cliente fazendo. Cara, olha só, eu paguei, sei lá, R$35 mil a laser. Cara, eu não vou conseguir vender 147 horas dela. Então, o que eu boto? Eu boto ela como uma depreciação de um setor geral de corte, boto uma capacidade produtiva e ela é mais um equipamento que o funcionário pode operar. Então, ao invés de tu ter 2 equipamentos, uma Halter e uma laser, que teria 147 horas mais 147 horas, tu cria a hora do colaborador, que pode ficar operando as duas ali, eventualmente um pouquinho numa, um pouquinho na outra, e tu bota a capacidade do cara de gerar produção. Também dá para fazer, tá? E aí o valor de hora cai um pouquinho,
menos que os 185, mas mais que esses 75 aqui, mas tu estrategicamente tu precisa ter esse equipamento aqui. Então, não é só, eu sempre gosto de olhar numericamente, mas precisa também fazer uma análise estratégica se vale a pena ou não ter esse equipamento, não somente numérica. Então agora você já entendeu como que você pode levar em consideração a capacidade produtiva, a capacidade vendida, para entender se vale a pena ou não manter aquele centro de custo ou quem sabe até investir num centro de custo, num equipamento novo para dentro da tua empresa. Então, meu caro, se tu tem uma pergunta Ninja Samurai, escreve em qualquer lugar aqui do YouTube, em comentários, lá no Instagram, que se essa for uma pergunta realmente Ninja Samurai, gravarei um vídeo para você, porque possivelmente será dúvida de vários outros colegas da comunicação visual. Até a próxima!